Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar do tema da primeira semana do volume 4 dos materiais dos PETs. Para o oitavo ano, o tema da primeira semana fala sobre as organizações internacionais, o fortalecimento, o crescimento delas. Bom, para a gente falar das organizações internacionais, gente, a gente tem que falar, a gente tem que ir lá no final da Segunda Guerra Mundial, né? No final da Segunda Guerra Mundial, começa a existir essa ideia da criação de uma organização internacional. O que é uma organização internacional? Organização internacional, como o próprio nome diz, é algo que abrange, né, uma organização que abrange não só dentro de um país, é algo internacional, ou seja, abrange vários países do mundo inteiro, né? É uma organização que equivale para vários países do mundo inteiro, né? Países de diferentes continentes, inclusive. Então, no término da Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial vai terminando, os Estados Unidos, né, lança essa ideia, inclusive ele que vai dar o surgimento, fazer com que surja uma organização internacional, que é a ONU, né, Organização das Nações Unidas. No início, o principal objetivo dos Estados Unidos era intensificar a sua força dentro da Europa. A Europa se encontrava arrasada por causa da Segunda Guerra Mundial, e aí os Estados Unidos cria a ONU, a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, aliás, ele cria ela com o intuito de auxiliar, de ajudar na reconstrução dos países europeus que se encontravam ali arrasados, né, pela Segunda Guerra Mundial. E, assim, o intuito principal dele era se fortalecer, né, no cenário mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial acaba e aí vem a Guerra Fria. Então ele estava naquela disputa com a União Soviética, né, na época. E aí o principal intuito dele era esse, era se fortalecer no mundo inteiro e ali dentro da Europa principalmente, para evitar que houvesse um fortalecimento da União Soviética. Então ele cria a ONU, né? Ela foi criada com esse intuito, né? Mas aí ela vai crescendo com o passar dos anos e ela vai ganhar um direcionamento dentro pro mundo afora, de várias dimensões. E a gente pode falar que é de suma importância a criação e hoje a existência da ONU, né? Porque a ONU, inclusive, ela tenta ou ela mantém, né, se a gente for ver no âmbito mundial, a paz, né, mundial. Ela não consegue manter, óbvio, 100%, e no Oriente Médio, vamos dar um exemplo aí, ela não mantém. Em um dos motivos dela não conseguir isso, inclusive essa questão política existente dentro dessa organização internacional, né? A gente falou que ela surgiu com ideia, ela é uma ideia, né? Ela surge dentro dos Estados Unidos, é uma ideia, ela é idealizada pelo Estados Unidos. Então, os Estados Unidos até hoje tem muita força dentro da ONU, né? Sim, e isso é um ponto que a gente pode falar que é negativo, que, por exemplo, alguns casos, quando de interesse dos Estados Unidos, a ONU não entra, em alguns casos, muito por essa questão política e essa proximidade ainda muito grande com os Estados Unidos, essa força muito grande que os Estados Unidos ainda têm dentro da organização, né? Eu vou dar um exemplo, a questão de Israel e Palestina, né? Israel e Palestina, eles vivem um conflito histórico, né? Muitos anos, né? Há décadas, né? Aí já num conflito de um país com o outro. Houve na década de 40, se não me engano, ou de 60, a partilha feita pela ONU. Então a ONU dividiu o que era território da Palestina e o que era território de Israel. Anos depois, Israel tomou boa parte desse território da Palestina. Inclusive, hoje a Palestina tem um território muito pequeno, que é dela, que é de domínio dela, que é a faixa de Gaza. O resto está tudo sob domínio de Israel. Ou seja, desrespeitou o pacto da ONU. E a ONU não intervém de forma enérgica, não intervém mesmo aí diante desse impasse aí dessas duas nações, né? Vários países no mundo não reconhecem a Palestina como um país independente, porque são aliados, inclusive, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é aliado de Israel.
né? E a ONU, inclusive, não intervém de forma mais incisiva nesse conflito, muito por causa dessa questão política, dessa proximidade de Israel com os Estados Unidos. Mas apesar disso, gente, a gente tem que falar que é importante existir a ONU, uma organização internacional, né, para manter direitos humanos, sociais das populações pelo mundo afora, dentro dos países. Às vezes há uma né, uma afronta dos direitos sociais, dos direitos humanos dentro de um país feito pelo poder público daquele país, né? E a ONU que vai intervir, a ONU que vai interferir naquilo, né? A ONU que vai ajudar a países a melhorar nas suas condições socioeconômicas. Então, a gente pode falar que o surgimento, o crescimento e o fortalecimento dessa organização internacional é muito importante. E dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, essa organização mundial, a gente tem vários subconjuntos, vários organizações. Todas essas outras organizações estão atreladas à ONU, né? Inclusive aqui no material de vocês posta como se fosse outras organizações internacionais. Elas são organizações internacionais, mas estão todas dentro da ONU, né? A ONU que vai criar essas outras organizações. Elas são organizações internacionais da ONU. Então a gente tem a OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio. A gente tem a OTAN, que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, que é uma organização militar internacional, né? Ela olha essas questões militares, né, internacional, inclusive tem um exército e tudo mais. A gente tem outras organizações dentro da ONU, né? A FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, né? A gente tem o Banco Mundial, né? Que é um banco da ONU, né? O Banco Mundial ele empresta, ele faz essas questões de giro econômico pelo mundo afora. Tem a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, do mundo. Então, são todas essas organizações que vão surgir através da ONU, né? Elas são interligadas com a ONU, né? A partir da ONU teve o seu surgimento, por aquela questão que eu expliquei para vocês. Ela foi crescendo com o passar dos anos, e aí ela vai desmembrar nessas várias organizações. Cada uma dessas organizações cuida de uma determinada coisa, ou de economia, ou da questão militar, do trabalho e por aí vai, dos direitos humanos, sociais das pessoas, né? Então foi muito importante, sim, o surgimento da ONU. Tem essas questões negativas da atuação dela, que eu expliquei, questões políticas ligadas aos Estados Unidos e outros países que têm mais força dentro da ONU, mas é importante, de suma importância, existir essa organização internacional aí, porque ela promove vários trabalhos, vamos dizer assim, no mundo, de suma importância para a população do mundo todo, ok? Então é isso aí, pessoal. Pode fazer as atividades da primeira semana aí, desse material aí do volume 4.